Mais uma vez, o Trump voltou a defender Bolsonaro e chama processo do STF de caça às bruxas. Ih, rapaz, mais uma vez o Trump foi explosivo. Já deve ser o quê? A terceira, quarta vez, né? Em menos de uma semana, né? Eita, coisa boa! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta terça-feira, dia 15, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Ele classificou o processo contra ele no Supremo Tribunal Federal como uma caça às bruxas. Bolsonaro é um bom homem, disse Trump a jornalistas em frente à Casa Branca. Conheci muitos primeiros ministros, presidentes, reis e rainhas, e eu o conheço. Olha em que patamar o Trump coloca o Bolsonaro. Tem gente achando que o Trump só quer brigar com o Lula, que no Bolsonaro nem existe, né? Olha só o que ele disse, né? Eu conheci muitos primeiros ministros, presidentes, reis e rainhas, e eu o conheço. Ou seja, ele deixou separado aqui o Bolsonaro nessa fala. Eu sou muito bom nisso. Ou seja, que é decifrar, né? Conhecer o ser humano, decifrar aí quem é quem na mesa, né, de negociação, quem é quem quer o melhor para o seu país. O presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo do Brasil, ele lutou muito pelo povo do Brasil. A declaração foi dada durante uma entrevista improvisada antes do presidente norte-americano viajar para Pittsburgh, onde participa de um evento sobre a energia e inteligência artificial. Em seguida, Trump disse que Bolsonaro negociou com ele em nome do povo do Brasil. Ele foi muito duro porque ele queria um bom acordo para o seu país. Acredito que a caça às bruxas e não deveria estar acontecendo. O presidente americano destacou ainda que conhece Bolsonaro como representante do povo. Ele não é meu amigo. Ele é alguém que eu conheço, e eu conheço como representante de milhões de pessoas, de brasileiros. São ótimas pessoas e ele ama o país. Ele lutou muito por essas pessoas e querem colocá-lo na prisão. Trump tem feito críticas ao Poder Judiciário brasileiro e na semana passada enviou carta ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciando a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir do próximo dia 1º. Ao anunciar novas tarifas, Trump ligou diretamente a decisão ao processo contra Bolsonaro, que voltou a classificar como perseguição. Nesta terça-feira, ele reafirmou. Para você que fica falando que eu estou resquentando matéria, presta atenção aqui no que a Oeste está dizendo. Nesta terça-feira, ele reafirmou, portanto ontem, tá bem? Portanto ontem. Não vem com conversa achando que a gente está reesquentando aqui notícia, não, que eu não faço esse tipo de coisa, não. Tá bem? Ele reafirmou que há tarifas em vigor em relação ao Brasil. A nova taxa deve entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. Nessa segunda-feira, na segunda-feira, dia 14, a Procuradoria-Geral da República entregou as alegações finais no processo contra Bolsonaro e outros 7 acusados por tentativa de golpe de Estado, depois das eleições de 2022. O parecer, assinado por Paulo Gonet, pede a ordenação dos réus. E, meus queridos, isso daqui vai continuar pegando fogo, tá bem? Isso daqui vai continuar pegando fogo demais, ok? Eu vou trazer para você aqui mais uma situação importante, o vídeo, tá? Em que o Trump novamente explode tudo lá nos Estados Unidos e saiu em defesa novamente do Bolsonaro. Olha só, vamos ouvir aqui, deixa eu ver, 28 segundos, eu vou ir narrando junto aqui, beleza? Vou colocar o áudio dele bem baixinho. Ele é alguém que conheço, e eu conheço como um representante de milhões de pessoas, os brasileiros são pessoas maravilhosas. Ele ama o país, lutou por essas pessoas. Eles querem prendê-lo. Acho que isso é uma caça às bruxas. E eu acho lamentável, muito lamentável. Ninguém está feliz com o que o Brasil está fazendo, ó. Ninguém está feliz com o que o Brasil está fazendo.
A assessora dele ali, né? Ligada, olhando dentro dos olhos do Trump, né? Olha só pra você ver. Porque Bolsonaro era um presidente respeitado, muito respeitado. Essa moça aqui, essa jovem, essa senhorita aqui ela é a porta-voz, né, da Casa Branca, né? Poderosa, tá bem? Gente, tá aí então, o Trump entrou mais uma vez em defesa, tá? Do Jair Messias Bolsonaro, e já houve desdobramentos aí a respeito dessa situação. Aqui, ó, eu sou apaixonado pelo Trump, afirma Jair Messias Bolsonaro. Ex-presidente declarou que foi tratado como um irmão pelo republicano e que sempre admirou os Estados Unidos da América. Tem vídeo aqui da entrevista do Bolsonaro afirmando o seu carinho aí pelos Estados Unidos da América, falando também dessas tarifas. Eu vou trazer agora para você que está aqui na programação do Abordo Notícias. A decisão é do Trump. Não tem participação minha. Não existe nenhum lobby meu. Qualquer um está vendo o que acontece comigo. Eu tive problemas com o Trump em 2019. Ele queria taxar o nosso aço. Eu fui lá e conversei com ele. Não taxou o nosso aço. É o que o Milei fez agora. Conversou com o Trump. 80% dos produtos argentinos, não, tarifa zero. O restante, em torno de 10%. Se esse governo tivesse interlocução com o governo americano, iria falar com ele. O Xi Jinping conversou com ele. Todos os países que foram taxados até 100% e tinham um prazo para entrar em vigor, conversaram com o governo americano e resolveram. O que o Trump procura é uma paridade das taxações. Nós taxamos o que vem de lá para cá, em média, 60%. Mas agora, essa nova tarifa que foi imposta na semana passada, de 50%, o presidente norte-americano disse que era em razão do processo que o senhor está sofrendo aqui no Brasil. Ele citou o meu nome, Caça Bruxa. Ele citou também a questão das redes sociais. Das redes sociais, que é liberdade de expressão. E tem também a questão do comércio americano. E também está implícito ali o Lula querendo aqui o fim do padrão dólar nas negociações com o BRICS. E o BRICS virou um ajuntamento de ditadores. Mas ao citar o senhor, ele não está saindo um pouco da questão econômica? Não, eu não vou interferir, não vou dar palpite na vida do Trump. Não vou. Eu tenho uma profunda gratidão por ele. Tivemos um excelente relacionamento, conversamos sobre muita coisa pelo mundo, fazemos planos, parece que ele estava namorando, tivemos muitos planos para o Brasil, tá? Na questão dos nossos minérios, as questões aí de maneira geral, os commodities, que competimos em alguma coisa, e ele sempre falava que, pela primeira vez, tivemos um presidente não hostil aos Estados Unidos, que foi eu. Não existe lobby, o americano vai com os fatos. Eu não tenho dúvida, não é porque sou eu aqui. Comigo é caça bruxa. Como é que eu vou provar que eu não quebrei nada no palácio da presidência se eu estava nos Estados Unidos? Foi por telepatia? Eu acho que não tem que discutir. É uma vergonha esse processo, esse relatório do nosso querido Paulo Gonet. Uau, meus queridos. Nosso querido Paulo Gonet, né? Só o Bolsonaro mesmo, né? O cara que tá querendo socar 43 anos de prisão nele e o nosso querido, né? Ê, Bolsonaro, parabéns aí pelo relacionamento com Donald Trump, tá bem? E o bicho tá pegando, tá? Lula baixou a guarda, mas os Estados Unidos não baixou a guarda, não. Aqui, ó. Mais uma notícia bombástica para você que está aqui comigo. Estados Unidos dão início à investigação da seção 301 sobre o Brasil. O bicho tá pegando. Brasil será investigado pelos Estados Unidos da América. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, chefiado por Jamieson Greer, anunciou nesta terça-feira, dia 15, o início de uma investigação sobre o Brasil nos termos da seção 301 na Lei de Comércio de 1974. A medida determinada pelo presidente Donald Trump, em carta enviada a Lula, apura se atos políticas ou práticas do governo brasileiro relacionados ao comércio digital
e serviço de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais injustas, interferência anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal são prejudiciais ao comércio americano. O representante de Emerson afirmou que o escritório identificou práticas desleais do Brasil, que restringem a capacidade dos americanos de acessar o mercado brasileiro há décadas. Sob orientação do presidente Trump, estou iniciando uma investigação nos termos da seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudiquem empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos. Foi detalhado a prática comerciais desleais do Brasil que restringem a capacidade dos exportadores americanos de acessar seu mercado há décadas, no Relatório Nacional de Estimativa do Comércio Anual. Após consultar outras agências governamentais, assessores credenciados e o Congresso, determinei que as barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil merecem uma investigação completa e potencialmente uma ação corretiva, destacou Greer. Em 3 de setembro, o escritório realizará uma audiência relacionada à investigação. E tem a nota, tá bem? Eu vou ler a íntegra da nota para você. Hoje, o escritório de representante comercial dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre o Brasil, sob a seção 301 da Lei de Comércio de 1974. A investigação buscará determinar se atos, políticas e práticas do governo brasileiro relacionados ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais injustas, interferência anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal são irracionais ou discriminatórios e oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. A seção 301 da Lei de Comércio de 1974, conforme alterada, Lei de Comércio, foi elaborada para abordar as práticas estrangeiras desleais que afetam o comércio dos Estados Unidos. A seção 301 pode ser usada para responder a práticas injustificáveis, irracionais ou discriminatórias de governos estrangeiros que oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. De acordo com a seção 302-B da Lei de Comércio, o representante comercial pode, por conta própria, iniciar uma investigação nos termos da seção 301. Uma investigação nos termos da seção 301-B examina se os atos políticos ou práticas irracionais ou discriminatórias oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos, considerando a orientação específica do presidente da República e o parecer do Comitê Internacional da seção 301. O representante comercial dos Estados Unidos iniciou uma investigação. Uau, meus queridos. Ele deve buscar consultas com o governo estrangeiro cujos atos, políticas ou práticas estão sob investigação. Eles também solicitaram consultas com o Brasil em relação a uma investigação. E também irá realizar uma audiência relacionada à investigação em 3 de setembro de 25, próximo 3 de setembro, para garantir a consideração. Os interessados devem enviar comentários por escrito, solicitações para comparecer à audiência, juntamente com resumo do departamento até 18 de agosto de 25. Estarão utilizando a audiência relacionada à investigação em 3 de setembro de 2025. Conforme estabelecido no aviso de registro federal, a investigação refere-se a uma série de práticas comerciais, incluindo aí todos aqueles que eu falei já para você aí, né, ao longo da matéria, né? Então, meus queridos, os Estados Unidos acabou, tá bem? Acabou aí de dar o start
para investigar as práticas comerciais do Brasil com os Estados Unidos da América, tá? Ele acabou de anunciar a abertura de uma investigação na seção 301 contra o Brasil. Uau! Sobre os ataques do Brasil às empresas de mídia social americanas, bem como outras práticas comerciais desleais. Ou seja, gostoso, né, ô Moraes? Gostoso. É só meter a caneta pra cima. Ô, gente, like, gente. Pix também, ajuda o canal aqui, ó. Preciso da sua ajuda. É só meter a caneta pra cima, Xandão. Processado nos Estados Unidos, corre o risco de sofrer sanções. Agora o Brasil será investigado, tá? Sobre os ataques do Brasil às empresas de mídia social americanas. Quem são as empresas de mídia social americanas? Rumble, Truth Social e outras empresas aí com sede nos Estados Unidos, o próprio Twitter, né, do Elon Musk. É por isso que eu falo, gente, não é só ir metendo a caneta para cima. Tem consequências. Existem consequências, existem tratados. Não é só ir cumprindo o papel de acabar com o direito à liberdade de expressão, aos direitos do cidadão. Existe, meus queridos, OEA, existe Tribunal Penal Internacional, existem os Estados Unidos, existem a Europa. E lá na Europa as coisas começaram a caminhar lá. Tudo que nós estamos vendo é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está fazendo o que pode contra o Brasil. Ouça só, vou trazer aqui, ó. Os Estados Unidos está fazendo o que pode contra o Brasil. Na área comercial, pá, matou o Lula na unha. O Lula recuou aí, ó. Começou a cantar de galo, que eu vou usar a lei da reciprocidade, que o Brasil é soberano, que agora já está defendendo diálogo, já diz que não vai usar a lei da reciprocidade coisa nenhuma, afrouxou. E olha que eu vou falar um negócio para vocês, tá? Os Estados Unidos estão usando todas as ferramentas possíveis, ó, processando o Alexandre de Moraes. Aí é uma coisa pessoal, né, ou empresarial do Trump, não tem nada a ver com presidência, ok, até aqui, diga-se de passagem, é a empresa do Trump, é a empresa dele. Além de responsabilização criminal contra o Alexandre, tem também a questão da indenização. Quanto será o valor da indenização que eles querem? A Truth Social, que é a empresa de mídia social do Trump, está paralisada, está com problemas. Porque o Rumble é aonde está conectado o servidor da Truth Social. E o Rumble está proibido de operar no Brasil. Aí vamos pra frente. Ele pode caçar o visto do Alexandre lá numa lei mais simples. O Congresso americano está criando uma lei baseada em Alexandre de Moraes. Tá? Já passou em comissões. Já eles aprovam isso. Que o Trump tá com moral no parlamento. Lei Magnitsky. Ok, até aqui tem a Lei Magnitsky, que é sanções contra o ministro, e vai explodir contra um monte de gente. É Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, é Barroso, é esposas de ministros, é Gilmar Mendes, vai explodir contra um monte de gente aí. Pelo menos é o que está sendo aventado até agora, é o que está sendo anunciado, que nós estamos acompanhando aqui nesse canal. Ô, gente, colabore, o Pix está aqui, ó, qualquer valor será muito bem-vindo, o joinha também ajuda. Então dá essa moral pro seu amigo Fábio Rodrigues aqui, beleza? Seu amigo gordinho, qualquer valor aqui no Pix ajuda, tá bem? Qualquer valor mesmo. Não importa se é 50, se é 5, não importa, tá bem? Aí os Estados Unidos também tá taxando o Brasil, agora iniciou a investigação, tá? E um dos motivos tá aqui, ó, destacando aí, ó, a investigação da seção 301 sobre ataques do Brasil às empresas de mídia social americanas. Vai investigar até o desmatamento ilegal no Brasil. Meus queridos, agora é para botar para quebrar. Não é o Brasil que é o da pauta verde. Não é o Brasil que fica indo lá nos Estados Unidos pegar dinheiro porque e falando mal do agro. Não, o agro destrói a Amazônia.
O agro destrói a Amazônia, produtores rurais destroem a Amazônia, nós queremos preservar a Amazônia. Será investigado? Será que estão preservando a Amazônia com o dinheiro que os Estados Unidos estão mandando? Hã? Será que estão, meus queridos, preservando a Amazônia? E as redes sociais? Não é só aprovar uma lei no STF, tá tudo certo? Beijinho no ombro. Não é só Alexandre mandar o Twitter ficar fora do ar? Beijinho no ombro. Uma hora a merda vem, meu filho. Uma hora vem um canhão de bosta na cara. E começou. Explodiu. Aí você vai falar assim pra mim, Fábio, o que os Estados Unidos têm a ver com isso? Existem tratados, tá bom? Olha pra mim. Existem tratados que não podem ser desrespeitados. O país não pode desrespeitar os direitos humanos. Aí vem o Brasil cometendo todo tipo de desrespeito aos direitos humanos. Aí os países começam a abrir o olho. Entendeu? A comunidade internacional, quantas matérias você viu sair aí por esses dias? A última do The Economist, a maior revista de economia do mundo, esquerdalha até o talo. Lula, eles fizeram, gente, uma capa, antes do Lula ser eleito, do Cristo Redentor respirando sobre aparelhos, com um aparelho, o Cristo Redentor respirando, dizendo que o Brasil estava respirando sobre aparelhos, sobre a gestão de Bolsonaro, que Lula era o salvador da pátria. Toma no rabo agora. Toma no copo agora. Tomaram. O que o The Economist disse? Brasil, Lula tá sem moral dentro de casa. Lula tá sem moral com o Ocidente. Fica se aproximando de ditaduras e se afastando das democracias. Na Europa, disseram o seguinte: a Europa se arrepende de ter feito aliança com o Lula e isolado o Bolsonaro. Toma no copo de novo. Tá bom? Toma no copo. Aí eu vou falar um negócio aqui pra você. A gente já ouviu quantos parlamentares pedindo sanções contra Alexandre de Moraes na Europa? Tem um lá, da Polônia, que eu me esqueci o nome dele, a gente fez vários vídeos aqui falando, ele quer sanções a Alexandre de Moraes, ele quer levar ao Parlamento Europeu. Você tem um um eurodeputado de Portugal, ele é brasileiro e é deputado lá, sanções a Alexandre de Moraes, ok até aqui. Evento conservador em Paris, final de semana agora, lá tava Didi Redpill. E o Didi Redpill fez o quê? Ele é o primeiro asilado político. Fábio, o que é asilado e exilado? Vou te falar, asilado é quando a pessoa busca o asilo. E exilado é quando o país enxota a pessoa, entendeu? Sai daqui. Aí ele busca asilo em outro lugar. Exílio, tá bem? Então essa é a diferença. Quando a gente fala asilado, não é que você está errando na palavra, não. Asilado é quem buscou o asilo político. Exilado é quando a pessoa foi obrigada a sair do país e buscar o asilo. O exílio. Ok até aqui? Então depois dessa aula de português, voltando. No evento conservador lá, nas visitas, lá estava Alexandre Pittoli, lá estava Didi Redpill, primeiro exilado político do Brasil, agora dessa leva, né, que conseguiu aí documentação, é oficial. Não é o cara que se escondeu em outro país, teve que se esconder e se autodetermina exilado. Não, esse tem documento. Tem documentação de asilo político. E aí o que acontece? Você tem outros parlamentares, lá estava o Jorge Seife e outros parlamentares ali que já estão levando a situação para a Europa. Tudo que nós estamos vendo agora está vindo dos States, que vai respingar na Europa. Porque você sabe, né? Muita coisa que os Estados Unidos determina, a União Europeia tem que acatar. Bingo! Vai explodir na União Europeia também. Só que até os caras não estão dependendo mais apenas dos Estados Unidos determinar. Os caras já estão correndo lá. Os caras já estão correndo. O partido Chega, que é o partido de direita em Portugal, já está investigando Gilmar Mendes. Já está investigando Gilmar Mendes. E o que eles ainda querem, Fábio? Eles ainda querem levar
a situação do Gilmar Mendes para o parlamento europeu. Levar Alexandre, levar outros ministros para o parlamento europeu. As coisas estão só começando, meus queridos. A situação não pode ficar do jeito que está. A situação não pode ficar como está. É como eu falei para você, é fácil dar uma canetada, é fácil achar que é o juiz universal, que pode dar ordens lá nos Estados Unidos, pode dar ordens em outros países. Não, não é assim não, meu amor. Existem tratados, existem leis, existem responsabilidades, e agora o Brasil passa a ser investigado pelos Estados Unidos da América. Enquanto o Lula abre as pernas e diz que não vai mais taxar os Estados Unidos. Pode ficar pior, viu, Lula? Vai lá. Eu falei que o Lula estava fazendo errado. Não vou dizer que ele fez certo agora. Não é? Mas quando os Estados Unidos falou, vou taxar o Brasil, sabe o que era pro Lula ter feito? Que história é essa? Você tá doido? Que dia que você pode me atender? Que dia que você pode me atender? É desse jeito, não quer ser o machão? Fala na cara, não fica fazendo vídeo com pé de jabuticaba chechelento. A jabuticaba da casa da avó da diretora aqui da Gleice, dá jabuticaba desse tamanhozão, dá 10-0 naquelas jabuticaba chechelenta lá. Coitado do pé de jabuticaba, é obrigado a conviver com o Lula, né? Respirar o mesmo ar do Lula. Aí o que acontece? Fazendo videozinho, como eu falei outrora, agora há pouco, num comício lá do PT, na entrega do Minha Casa Minha Vida, botando o povo pra gritar, pra vaiar. É bonito fazer isso. Só que o homem que está à frente da nação, ele tem que fazer o quê? Tem que ser homem, macho. Quer ser brabo? Liga pro cara. Fala, meu irmão, que conversa é essa? Que negócio é esse? O que você tá falando da nossa justiça? O que você tá falando aí de nós? Você vai taxar a gente? Você é doido? Você compra da gente também. Tô indo aí. Que dia que você pode falar comigo? Isso é papel de macho. E outra, eu incluo também se nós tivéssemos uma presidente, isso é papel de macha. E se tivesse um todos, é papel de maches. É assim que eles querem ser chamados. Isso é papel de maches. Terra estranha com gente esquisita, não é? É Brasil. É o Brasil de agora, não é? Tá gostoso, não tá? Tá gostoso. O programa tá bom, não tá? Vai ficar melhor ainda. Vem bomba aqui pela frente, tá bem? Vem bomba aqui pela frente. Quer saber as bombas? Quer saber? Então vamos aqui, ó. Vou colocar na tela. Eduardo Bolsonaro trata com os Estados Unidos de sanções a Alexandre de Moraes. De novo, vai explodir. Deputado licenciado teve reuniões no Departamento de Estado americano, segundo aliados do parlamentar. Uau, 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 uau. Ai, 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 meus amores. Ele teve reuniões desta terça-feira, dia 15, no Departamento de Estado em Washington, para tratar de sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É a hora que você já começa a ver vídeo estourar para todo lado aí, tá bem? É agora que o bicho vai pegar, tá bom? E sabe a quem mais? Ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que acabou de solicitar a condenação de Bolsonaro, tá bom? Ele acabou de solicitar a condenação de Bolsonaro. Ok até aqui? Então tá. Outro tema tratado foi que as próximas manifestações de autoridades americanas não tragam só o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos aliados, mas citem o que considerem outras violações de forma abrangente, inclusive casos mais pragmáticos dos presos do 8/1. Olha pra mim. Olha pra mim. Você acha, tá bem, que o Trump vai ficar só assim? O que estão fazendo com o Bolsonaro é injusto, você acha? Ele não vai falar o que vocês fizeram com o Clezão, o cara com laudo médico, com orientação para ele fazer tratamento, para ele deixar a cadeia, vocês deixaram o cara morrer na cadeia. Com laudo médico dizendo que ele ia morrer, vocês não colocaram o cara em liberdade? Vocês fizeram isso? A Débora só pintou, perdeu o mané.
que não é pichação. Eu estava acompanhando esses dias, é errado a gente falar que ela pinchou a estátua. Não é pichação. Ela não é, tá bem? Não é pichação o que ela fez. Ela só escreveu, perdeu o mané. Ok até aqui? Ok? Então vamos pra frente. Vamos pra frente. Você acha que não virá outras bombas? Eu tava acompanhando uma live, vendo os amigos falando aí. Vem o grosso. Eu não gosto de falar palavrão, tá bom, gente? Mas o grosso vem do tamanho de um foguete. Ok até aqui? Vem um grosso do tamanho do foguete. Eu vou falar pra você, o Dr. Jeffrey Chiquini tava na live do DJ Red Pill e ele citou um cara da Lava Jato que foi, quando estava sendo monitorado, na conversa com o outro, ele falava o seguinte: você aguenta que lá vem uma... Ai, gente, eu não quero falar desse tipo de coisa, né? Tem muitas senhoras aí nos acompanhando. Mas vem uma benga, vou falar assim, vem uma benga do tamanho de um foguete. O cara, imagina, gente, o cara foi flagrado falando isso. Vem uma benga no rumo do nosso, do tamanho de um foguete. E o que estão dizendo é, vem uma benga, o grosso, do tamanho de um foguete contra o Brasil, tá? Não vai ficar só em casos do Bolsonaro, não. Não vai ficar só nessa de, aí o Bolsonaro, eu sou o Bolsonaro, libera o Bolsonaro aí, como o Lula ficou remendando o Trump, né? Solta o Bolsonaro aí, pô! Ele ficou remendando? Então, agora afrouxou as pernas pro Trump? O deputado federal Eduardo Bolsonaro viajou do Texas a Washington nesta semana para novas reuniões no Departamento de Estado dos Estados Unidos, o órgão que equivale ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ele foi acompanhado pelo jornalista e economista Paulo Figueiredo, até que enfim chamaram ele de jornalista, né? Que começaram a chamar ele de economista, porque ele é formado, né? Mas não exerce a economia, né? Então, não exerce aí a função de economista. Aí agora o jornal e a Folha de São Paulo tá chamando ele de economista, né? Por que será, né? De jornalista. Ele foi acompanhado pelo jornalista, eu vou cortar essa parte, tá bem? Porque ele diz que não é economista, que ele é formado, mas ele não atua. Ele foi acompanhado pelo jornalista Paulo Figueiredo, que apoia no esforço de convencer os governos ou o governo de Donald Trump a aplicar sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Bolsonaro participou de uma das conversas por alguns minutos, sendo, segundo Eduardo, uma das autoridades quis telefonar ao ex-presidente para dar um abraço nele. Um abraço. Paulo Figueiredo afirma que ambos foram chamados ao Departamento do Estado americano para conversar sobre os próximos passos depois que Trump anunciou que deve aplicar sobretaxas de 50% aos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos a partir do 10 de agosto. O presidente norte-americano vinculou a iniciativa em parte ao fim do que define como caça às bruxas contra Jair Bolsonaro e seus seguidores. Eduardo Bolsonaro afirma que isso já ocorrera com a aprovação da anistia pelo... perdão, gente, vou voltar aqui, tá bem? Eduardo Bolsonaro afirma que isso só ocorrerá com a aprovação de uma anistia ampla pelo Congresso Nacional. Figueiredo diz que os norte-americanos falaram sobre o que esperam do Brasil depois do anúncio de Trump e que o país tem que dar o primeiro passo para desacelerar a crise. Mas eles estão vendo que o Brasil está agindo ao contrário, dobrando a aposta. Parece que essa informação chegou no ouvido do Lula, né? Porque ele recuou, tá bem? Ele recuou aí dessa situação, tá? Então tá aí, então, eles estão nos Estados Unidos. E olha como é gostoso ouvir isso daqui, ó. Olha como é gostoso ouvir isso daqui. Você sabe o cara que tem entrada na Casa Branca? Os jornalistas tiveram que falar. Quem entra na Casa Branca é o Eduardo. Rapaz, os jornalistas até gaguejaram aqui, cuspiram fogo. Presta atenção aqui, ó. E a semana que vem manda uma carta para o USTR e faz uma recomendação de uma negociação, bate lá, Eduardo, ó, isso aí... o Alexandre continua emitindo as ordens ilegais e por aí vai, e naufraga, né? É por isso que a grande expectativa está no setor privado americano, né? Isso até dentro do próprio governo espera que a maior pressão venha deles, né? Da dependência que os setores têm dos insumos brasileiros. O Daniel está me enviando a palavra na sequência a você, Leonardo.
Eu só ia complementar o Caio, que enquanto Tarcísio de Freitas vai receber no Palácio dos Bandeirantes o encarregado de negócios da Embaixada Americana, que, repito, é o 5º, 6º escalão da diplomacia, uma embaixada acéfala desde que Trump tomou posse, Eduardo Bolsonaro vai estar amanhã numa reunião no Departamento de Estado em Washington. Então, ele é quem tem acesso. Só que o que ele está pedindo é uma coisa bem diferente do que o governo brasileiro e o próprio Tarcísio estão pedindo. Leonardo, o tema que nós estamos aqui, a pergunta que vocês mesmos fizeram aqui, o programa levantar é: em que medida a participação dos setores... Não é para defender Eduardo Bolsonaro, o cara chega e ficou quadrado, né? Não é disso que nós estamos falando, né? Não é isso não. Você viu que o cara ficou quadrado? Pois é, presta atenção aqui, ó. Sim, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão em Washington, tá bem? Quando eles falam amanhã, entendam, tá bem? Que é já chegaram nesta terça-feira e vão permanecer lá. Beleza? Presta atenção aqui, ó. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está desembarcando hoje para uma agenda extensa, segundo seus aliados, de 2 dias em Washington. A intenção dele é se reunir com representantes diretos da Casa Branca, com o governo americano ainda nesta terça-feira para discutir, segundo esses mesmos aliados, questões relacionadas, abre aspas, liberdade versus perseguição. As reuniões ocorrem no Departamento de Justiça dos Estados Unidos e na Casa Branca. Eduardo está acompanhado de Paulo Figueiredo, que é jornalista e se diz perseguido também pela justiça brasileira. O deputado licenciado, como a gente tem visto, tem buscado o apoio do governo Trump para pressionar o Brasil a aprovar um projeto de anistia ampla, geral e restrita, que beneficie, consequentemente, seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto o Eduardo, que é deputado licenciado, quanto o senador Flávio Bolsonaro buscam condicionar a negociação com Trump sobre a taxa extra de 50% a produtos brasileiros à aprovação dessa anistia. Nós confirmamos já nesta semana, ontem trouxemos para vocês que, diante das negociações comerciais com o governo Trump, a Câmara descartou pautar o PL da anistia neste semestre, como queria a oposição. A indicação da cúpula do Congresso, porque um projeto dessa magnitude só seria pautado com a convergência da Câmara e do Senado, é para deixar a política distante das negociações encabeçadas por diplomatas e técnicos do comércio brasileiro. Ok. Então, vão fundo, né? O Lula agora mudou a estratégia. A intenção era pressionar o Trump. Agora não, mudou a estratégia. Então ele quer conversar. Será que o Trump vai falar pauta anistia? Aí eu libero 100 mil empregos, tá bom, gente? Imediato. Facão no Brasil. Sabe o que é 100 mil desempregados? 100 mil recebendo seguro-desemprego? Se forem da categoria do seguro-desemprego? Sabe o que é isso? Sabe que porrada é essa? Que voadora é essa no peito? Pois é. Estão disponíveis? Estão querendo? Pois é. Mais um vídeo aqui, ó, sensacional, tá bom? Que eu vou trazer pra você. Daqui a pouco um do Paulo Figueiredo também, botando pra quebrar, tá bem? Vocês querem conversar? Vamos conversar. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá, ó. Vai sair alguma sanção para o Alexandre de Moraes, vai sair uma sanção para o Paulo Gonet. Eu tenho informação que foram entregues dossiês mesmo, assim, muitas informações sobre o curso do processo, e vai de encontro também... Dossiês para os americanos. Isso, para os americanos, sobre a atuação do Gonet, do Fábio Schor, que é o delegado da Polícia Federal que investiga isso, e que seria no segundo semestre, antes mesmo da conclusão da trama golpista. Acho que o governo brasileiro não está preparado para enfrentar uma situação dessa, porque nunca enfrentou nenhum governo, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que é acostumado a não ter, por motivos óbvios, né, mas não ter ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que vem algo forte e eles não saberão como reagir. E eles tendem a reagir como eles costumam reagir, dobrando a aposta, que é o que aconteceu hoje. E ok, tá tudo certo, é do jogo. Mas em nível internacional, não vejo a capacidade de reação. O nosso chanceler não fala com o Marco Rubio. Até hoje. Os Estados Unidos não está nem aí para o governo Lula, né? O governo Trump, a Casa Branca. Então é muito difícil, e eu antevejo, já ouvi isso também, talvez até retirada de embaixador, porque se acontecer vai ser isso. Itamaraty vai chamar a embaixadora nossa lá, a Viotti, em Washington, vem pra cá, aqui não tem nem embaixador, no Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos em Brasília, até hoje,
Ou seja, muito, muito difícil a solução disso daí. Ai, 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 ai. Eu queria ver os petistas nessa live, tudo xingando a gente. Não é? Vai lá, faz o L gostoso. O Brasil vai ser investigado pelos Estados Unidos, não é? Vai ser investigado. Sanções contra Alexandre de Moraes. O Brasil já foi sancionado, 50% de taxa. E tem mais bomba ainda chegando para você. Paulo Figueiredo, que já está na Casa Branca, tá bem? Diz que ele e Eduardo vão boicotar qualquer tentativa de negociação sobre tarifas que não passe por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Lembra que eu te falei que ia negociar? E o Lula? O Lula deixou, a jabuticaba fez efeito nele. Que ele falou, vou levar a jabuticaba pro Trump, porque quem come jabuticaba não quer guerra. E ele comeu jabuticaba e não quer guerra. Rapaz, pela primeira vez o cara falou a verdade, né? O Trump não comeu ainda a jabuticaba, mas ele comeu, então ele baixou a guarda. Será? E o Trump vai pedir o quê? Julgamento. Olha o que o Trump falou? Julgamento injusto nem deveria estar acontecendo, hein? Ele gravou outro vídeo, né, que a gente colocou aqui. Outro vídeo, gente, e não é repeteco, não. Foi desta terça-feira, dia 15, ontem. Outro vídeo. Bolsonaro é um homem bom, não sou amigo dele, não. Da outra vez ele disse, nem tenho motivos pra gostar dele, porque ele foi bruto comigo. E o Lula oferece jabuticaba. Nem bruto o Lula é. Larga de ser tonto, Lula. Eu sei que você não me assiste, nem quero, mas... larga de ser tonto, meu. Oferecer jabuticaba. Aqui parece meu olho, né? Sai fora, meu. Vamos ouvir Paulo Figueiredo aqui. Cada um aqui eu vejo, minha gente. Simbora, você que tá aqui comigo, 1195275 é o Pix. Colabora comigo, 11952753898. Deixa o like, comenta 42. Tá nesse ponto do vídeo, comenta 42. Estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Alô, todos Tarcísio! Com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Nós vamos boicotar um por um. Aliás, deixa eu fazer uma confissão aqui para vocês. Não deveria, mas eu vou fazer. Eu não estou aqui. O que eu quero dizer com vocês? Esse programa que você está assistindo agora, normalmente ele é ao vivo, né? Mas hoje, apesar de parecer que ele é ao vivo, ele foi gravado. Porque nesta terça de madrugada, olha aí, o deputado Eduardo Bolsonaro e eu saímos. E no momento em que você está nos assistindo, ele e eu, assumindo que a nossa agenda ocorre de acordo com o planejado, nós estamos, nesse momento, dentro do Departamento de Estado, em reunião. Em reunião com alto escalão. Aliás, eles nos convidaram. Não com encarregado de negócios, não é com a recepcionista, alto escalão. Hoje e amanhã nós temos reuniões também dentro da Casa Branca. Então eu quero dizer a vocês que se o empresariado está achando que essas caravanas vão ter algum efeito, lamento, trago mais notícias. Os deputados vão vir aqui para comprar iPhone, vão viajar com o dinheiro dos impostos do teu empresário. Vão ali no Smithsonian, visitar a biblioteca no Congresso, almoçar ali no Old Abbott House, mas não vão resolver os seus problemas, porque eles não têm nenhum acesso e o pouco acesso que terão serão devidamente boicotados. Alô, Tarcísio. É pra Tarcísio isso daí, né? E Lula? Vai chegar lá com proposta, que o Lula quer negociar, né? Afrouxou as pernas. Lula vai chegar lá com proposta de... do quê? Vai trocar jabuticaba por não tarifaço? Ou vai chegar dizendo... na hora que o Trump olhar pra ele e falar bem assim... que sacanagem vocês estão fazendo lá com o Bolsonaro, hein? Que sacanagem, hein? Vocês estão fazendo lá? Olha aí. Governo Trump discute sanções a Gunê por pedir prisão de Bolsonaro. Que sacanagem vocês estão fazendo lá com o Bolsonaro, hein? Na hora que o Trump olhar pro Lula, que sacanagem vocês estão fazendo lá com o Bonoro, hein? Ele é um homem justo. Ele é um homem honesto. Você, lembra quando o presidente, eu não me lembro se é da África, o Trump chamou o cara, colocou o cara sentadinho assim e falou, vamos ver uns vídeos?
Olha vocês aqui, ó, perseguindo aqui. Olha vocês aqui, ó. Imagina o Trump, chama o Lula, lá naquela cadeira lá, no Salão Oval. Fala, vamos passar um vídeo? Aí coloca o vídeo daquela senhora lá de Ji-Paraná, Rondônia, 7 filhos. O marido teve que sair corrido. Aí a outra é 6, né? 6. O marido foi embora, ela tem 6. A outra, que tá aqui, foi condenada. Aí ela tem 7 filhos. Aí não foi o marido, foi ela condenada. 7 filhos, dos quais apenas 2 são maiores, o resto tudo menor de idade. 7 filhos. 7 ninos. Nos Estados Unidos, baby, né? 7. Aí imagina o Trump. Vamos ver um vídeo? Você acha que ele não pode fazer isso, não? Ele fez. Se eu não estou enganado, foi com o cara da África, eu acho que da África do Sul. Ele colocou um vídeo lá, vamos ver isso aqui. Olha o que vocês fizeram aqui. E o cara e toda a comitiva deles, os assessores, tudo tendo que ver o vídeo. Calma, vamos ver o vídeo até o final. Vamos ver o vídeo até o final. Aí coloca as filhas do Clezão. Imagina só. Aí coloca as filhas do Clezão. Ah, mataram meu pai. A Débora Rodrigues. Pô, Lula, a menina só escreveu, perdeu o mané lá na estátua de vocês. Era só vocês mandaram lavar, sei lá. Condena ela a pagar uma diária. Alguém limpou, então ela pagar a diária de quem limpou. Imagina o Trump olhando pro Lula e falar, vamos ver um vídeo? Era meu sonho. Ô Lula, senta aqui, Lula. Como é que tá a jabuticaba, tá boa? Então tá bom. Vamos ver um videozinho da jabuticaba agora? Olha o que vocês fizeram com as redes sociais. Olha o que vocês fizeram com a minha rede social. Olha o que vocês fizeram com a Rumble. A Rumble estava em ascensão no país, gente. Se a Rumble estivesse por aqui ainda, a Rumble estava explodindo esse YouTube. O YouTube mudou um pouco. O YouTube mudou um pouco. Depois da posse do Trump, o YouTube mudou. Eu vou repetir para você. Depois da posse do Trump, o YouTube mudou. Quer que eu fale de novo? Depois da posse do Trump, o YouTube mudou. E eu tenho como te provar. Eu tenho como provar para você. Tá bem? E você pode ver. O YouTube mudou depois da posse do Trump. Só que se o Rumble estivesse aqui, a situação do YouTube estava pior ainda. Tá? A situação do YouTube estava pior. Porque o Rumble já teria explodido com tudo aqui. Beleza? Para você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado a você que me ajuda aqui nesse canal, você que faz desse programa um programa atrativo, um programa fácil, né? Para levar aí informações aos espectadores. Ó, aqui ó, janeiro, olha lá como era de janeiro, olha lá até janeiro, ó, aqui ó. Da metade do mês de janeiro para trás. Olha aqui. Olha só. Você tá vendo aqui embaixo uma linha? Era desse jeito o ano todo, o meu canal, o ano passado. Olha depois da posse. Isso aqui é janeiro, fio. Você tá vendo janeiro aqui? Isso aqui é janeiro, ó. Aí depois, ó. Olha pra onde foi parar o canal do Gordinho. Entendeu? Olha aí. Pra você ver. Olha só. Sabe o que é essa linha quase no zero ali? Isso aí é janeiro. Depois da posse do Trump, olha o que virou. E não é só o meu, não. Conversei com vários. Olha, a mesma coisa, olha aí. Tá bem? A mesma coisa. E depois vão falar que o Trump não é o xerife do mundo. Não é não. Olha os canais que estavam sendo censurados aí, ó. Você sabe quantos milhões de views a gente fez no mês passado? 1.4. Você sabe quantos milhões de views eu fiz o ano passado, o ano inteiro? 1.7.
para junho, fazer 1,4. Quase que eu, num mês, estouro o ano todinho. Aí você quer saber o que vai acontecer esse mês? A meta esse mês é mais de 1,5 milhão de views, tá? Mais de 1,5 milhão de views é a meta desse canal esse ano, esse mês. Ok até aqui? Então a gente teve em maio 1 milhão, em junho 1.388.000 e esse mês é passar de 1,5 milhão. Aí vem falar pra mim que as coisas não mudaram. Mudaram, porque não é só o meu não. Mudaram, como mudaram? Tá bem? E como mudaram as coisas no YouTube? Aí se o Rambo tivesse aqui, o YouTube tava mais apertadinho ainda, né? Mais apertadinho ainda. Vamos pra frente, que atrás vem gente, não é? Vamos lá. Você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, curtindo o programa, e nós vamos chegar a 3 milhões, 5 milhões de views no mês aqui. Você vai ver. Escreve o que eu tô te falando. Escreve o que eu tô te falando. Tá? O canal saiu de 90 para 120 mil inscritos. E nós vamos para 200 mil já já. Vambora? Pra frente, porque atrás vem gente, né? Aqui, o governo Trump discute sanções a Gunê por pedir a prisão do Bolsonaro. Ok até aqui? Ô, gente, isso aqui é errado, tá bem? Isso aqui é errado. Ele pede a condenação, ele vai pedir a prisão depois, tá? É aqui que mora o perigo. Ele pede a prisão depois. O STF condena e aí o Gunê pede a prisão. Ele não pediu prisão aqui não, ele pediu condenação. Isso aqui é errado, tá? Não adianta você fazer live aí, dizendo, ver live aí, o cara dizendo pedido de prisão. Não, ele pediu condenação. Pedido de prisão é depois. Agora não é pedido de prisão não, é condenação, tá? O governo Donald Trump discute nesta terça-feira, dia 15, portanto ontem já começou a discutir, medidas a serem adotadas após o Procurador-Geral da República, Paulo Gunê, agora eles colocaram aqui, ó, pedir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro com penas que chegam até 43 anos de prisão. Mais uma vez, vou reforçar para você. Colocaram aí prisão para deixar o título mais chamativo. Mas agora não é pedido de prisão, é pedido de condenação. Ok até aqui? Um dos temas em análise pela Casa Branca é a possibilidade de aplicar sanções a Gunê, nos mesmos moldes das estudadas contra o ministro Alexandre de Moraes. As punições cogitadas contra o magistrado e o procurador são via Lei Magnitsky e Lei de Poderes Econômicos Emergencial. Eu preciso salvar isso aqui, que toda vez eu tento decorar isso daqui e não lembro. Vou salvar esse nome, que eu vou deixar ele para me lembrar aqui, que eu sempre esqueço, tá? Porque não é só a Lei Magnitsky, não. É duas leis que eles estão estudando. Fora aquela lei que foi aprovada, que está sendo aprovada. Essa está em curso ainda de criação, tá? Lá no Congresso americano. Após punições cogitadas contra o magistrado e o procurador são as punições cogitadas contra o magistrado e o procurador são Lei Magnitsky e a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro participa das conversas em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Tá gostoso, né? Lembra que eu falei? É só sair dando canetada, é só sair prendendo, é só sair solicitando condenação. Não vai dar em nada, não. As coisas vão continuar como estão. Tá tudo certo. Não vai dar nada, não. Beleza? Olha o falador aqui, ó. Não aceito que Trump venha meter o bedelho, diz Mourão sobre o Brasil. Ele pinta tanto esse cabelo dele, eu tenho a metade da idade dele, meu cabelo tá todo branco. E ele tem o dobro da minha idade, cabelo todo preto. Eu acho que a tinta tá corroendo os neurônios desse cidadão, né? Não aceito que Trump venha meter o bedelho, diz Mourão sobre o Brasil. Segundo ele, o que acontece com Bolsonaro é uma injustiça, mas quem tem que resolver é o Brasil. Tá puxando para quem? Para quem ele tá puxando?
para o poder político do Brasil. Eles não fazem bosta nenhuma, eles não fazem nada, e agora está dizendo que é eles que têm que resolver. Não, os problemas do Brasil é o Brasil que tem que resolver. Quando se refere ao Brasil, onde é que resolve? No Senado, no Congresso Nacional, no Poder Executivo e também lá no Poder Judiciário. É ali que se resolve. Então eles não fazem nada e eles querem manter aqui dentro. Que bom seria, ótimo, o Trump não se intrometer. Ótimo, ainda falo, se o Lula tivesse moral, e vou falar mesmo, se o Lula tivesse a moral, quando alguém chegasse lá no Trump dizendo, pô, tem que meter uma sanção aí lá no Brasil, hein? Primeira coisa que ele ia fazer era chamar o Lula para conversar. Mas não tem moral. Não tem moral. Não adianta achar que é perseguição política, porque o Trump é de direita e o Lula é de esquerda, porque o Trump é de direita e é da extrema direita, é da ultra direita, da mega power direita e o Lula é comunista. Não. Não adianta. Não adianta, é porque não tem moral. Porque se tivesse moral, o Trump chamava para conversar, para resolver. Ok, até aqui? Olha o que vocês estão fazendo com o Bolsonaro. Olha o que vocês estão fazendo com os aliados políticos do Bolsonaro. Olha o que vocês estão fazendo. Vão resolver? Ou vou ter que taxar vocês? Quando se tem moral. Quando não tem, filho. O próprio... Sabe o que o Trump falou do Bolsonaro? Sabe o que ele falou? Eu conheço reis e rainhas. Conheço primeiros ministros. Conheço presidentes. E eu sei com quem eu lido. E eu conheço o Bolsonaro. Olha o que o cara falou, gente. Não era nem pra mim gostar dele. Ele já falou, eu não sou amigo do Bolsonaro, eu conheço ele. Ele foi duro comigo. O Bolsonaro deu uma encoxada no Trump. Tá? O Bolsonaro deu uma encoxada no Trump. Ele foi duro comigo. Ele foi duro comigo. Ele foi duro comigo, ele não baixou a cabeça pra mim, porque ele ama o Brasil. Porque se fosse um bravateiro, não é? Tinha baixado a cabeça, tinha aberto as pernas. E aí, meu filho, o grosso entrava com gosto de gás. O Bolsonaro respondeu esse cara, né? Eu nem responderia, mas respondeu. Eu usaria aquele termo, nem quero comentar, mas o Bolsonaro respondeu. Obviamente, eles nunca vão desvincular a imagem desse cidadão, porque ele foi vice-presidente do Brasil no período do Lula, tá? Perdão, do Bolsonaro. Desculpe, do Bolsonaro. A CNN, Bolsonaro classifica a fala de Mourão sobre Trump como lamentável. General, que foi vice-presidente no mandato do capitão da reserva, disse que caso Bolsonaro é interno nosso. Tá vendo? Somos nós que temos que resolver. Nós, quando eu falo, é como ele falando, né? Como eu disse já. Os políticos, né? Vocês não fazem nada, fio. Vocês estão cagando e andando pro Bolsonaro, rapaz. Vocês estão cagando e andando, tá? Vocês estão fazendo nada não. Beleza? Vocês estão fazendo nada não. Eu trouxe isso daqui, ó. A sua conversa é parecida com a do Lula. O governo Lula reclama de intromissão indevida e inaceitável dos Estados Unidos. É a mesma conversa do Lula, ou Hamilton? É a mesma conversa do Lula? O que foi? Você vai fazer uma reunião com o Lula e se solidarizar a ele? Você vai propor dentro do Senado Federal uma moção de aplausos a Lula ou a Hamilton Mourão? Você vai fazer isso? Porque a tua conversa é igual a dele, meu. Não vejo diferença nenhuma, até na escrita. Não aceito que Trump venha meter o bedelho, diz Mourão sobre o Brasil. Governo Lula reclama de intromissão indevida e inaceitável dos Estados Unidos. É a mesma merda, cara. Poder Executivo Federal cita em nota a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e o Departamento dos Estados norte-americano. É a mesma coisa. Vai lá e faz uma moção de aplauso aí para o Lula. Pede para o Senado bater palmas para o Lula. Trump, sobre tarifa ao Brasil, estamos fazendo isso porque eu posso. Aí, Mourão. Estamos fazendo isso porque eu posso.
Meu Deus do céu, gente. Estamos fazendo isso porque eu posso. Eu posso fazer. Chupa que é de uva. Eu sei que tem PT vendo a minha live aí. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Os PT vendo esse vídeo. Chupa que é de uva. Não, chupa que é de jabuticaba agora. Tá? Olha aí. Trump foi questionado sobre o motivo de aplicar a maior tarifa de todas ao Brasil. Queremos dinheiro entrando nos Estados Unidos, diz ele. É porque eu quero dinheiro. É a MAGA, né? América primeiro, lembra? América primeiro. Depois, se sobrar, a gente manda um pouquinho para vocês. O dia que o Brasil for um país de primeiro mundo e houver políticos inteligentes que querem o melhor para essa pátria, vão defender a mesma coisa. Vão defender a não construção em porto em Cuba, financiado com dinheiro brasileiro. Os caras tentaram financiar a construção de um gasoduto agora, antes do Milei na Argentina, lá quando eram os esquerdalhos lá, os amigos de Lula, tentaram financiar a Argentina, meter dinheiro nosso na Argentina, a Argentina quebrada até o talo. Eles tentaram enfiar dinheiro nosso lá dentro. Tá? Tentaram, a Venezuela não nos pagou. Cuba não nos pagou e nem entregou os charutos, porque a garantia dos negócios era charutos. Aí o dia que esse país se tornar um país de primeiro mundo e houver um presidente que também pensa como o Trump, será muito bem-vindo. Já pensou alguém? Brasil primeiro. Brasil primeiro. Vamos cuidar das nossas prioridades, das nossas riquezas, vamos cuidar do nosso capital, vamos cuidar do nosso dinheiro, é Brasil primeiro. Depois a gente vê o lado da China, depois a gente vê o lado dos Estados Unidos. Eu sei que esse papo esse papo que o Lula defende é papo de comunista. Ele quer romper com os Estados Unidos para implantar o comunismo aqui. Todos os países autoritários rompem com os Estados Unidos em um certo momento, tá? Não estou defendendo coisa que comunista defende, não. Só estou dizendo, dia que nós nos tornarmos um país de responsabilidade, um país de respeito, vamos cuidar do Brasil primeiro? Também vamos seguir o exemplo? Ah, os americanos. Não, peraí, vamos cuidar do Brasil primeiro? Ah, não, dá para atender os americanos. Vamos atender, não estou falando de romper com os americanos. Dá para atender a China? Vamos atender a China. Dá para atender o Irã? Aí não. Não, igual o Lula fez, não. Não atende o Irã. Vocês viram o vídeo que eu trouxe aqui. Bolsonaro dizendo, tem uma questão aí do urânio. O urânio tem DNA. Se encontrarem o urânio lá nos meninos lá do Irã, e o nome é até parecido, né? Irã e urânio. É até parecido, né? Embora um começa com I, outro começa com U, mas é meio parecido. Às vezes eu chamo o Irã de urânio e chamo o urânio de Irã. Usam o Irã para fazer bomba. Na verdade eu queria dizer que usam urânio para fazer bomba. Então tá aí então. Já pensou um dia? Brasil primeiro? Brasil primeiro? Seria bom, né? Pois é. Bolsonaro disse que falou com Eduardo e Tarcísio, não podemos dividir. Segundo Bolsonaro, ele conversou com os dois. Segundo ele, a situação entre os dois está resolvida. Tava feio o negócio aqui, tá? Tava pegando fogo. Eu fiz um vídeo aí e fiz alguns vídeos. Pelo menos falei disso aqui umas 3 vezes. O de cá é o Tarcísio, está certo em querer defender o estado de São Paulo, mas também não pode entrar em discordância com o de lá, que busca anistia. E o próprio Trump já falou, o julgamento de vocês não deveria existir. Então o que o Trump também quer? Anistia, quer o Bolsonaro livre, quer os aliados livres, quer o país livre. O de cá resolveu, né, fazer umas falazinhas que eu não gostei aí a respeito da anistia. Diz que a anistia é ponto de vista. A anistia é ponto de vista em questão de negociação com os Estados Unidos. Segundo ele, para ele não é o primeiro lugar, né? É ponto de vista. Para o Eduardo, para Bolsonaro, é anistia. Para mim é salvar o estado de São Paulo.
salve o estado de São Paulo, mas 2026 está vindo aí, não venha cantar de direitista aqui não, pro meu lado, tá? Não venha não. Aqui, Nicolas se manifesta após o PGR pedir a condenação de Bolsonaro. Deputado comparou no X a decisão da PGR sobre Bolsonaro ao arquivamento de investigação de ex-ministro Carlos Lupe por fraude no INSS. Segundo o Nicolas, né, eu até lembro dessa matéria, é o mesmo que o Bolsonaro falou, a mesma coisa. Se eu fosse de uma quadrilha, não estariam me condenando. Tentaram investigar o Carlos Lupe, aí a PGR não deixou. Engraçado, né? Por que não pode investigar o Lupe? O cara foi demitido, presta atenção. O cara foi demitido pelo escândalo do roubo dos velhinhos do INSS e não pode investigar o cara. Não entendi essa, não. Aqui. Imprensa internacional repercute pedido da PGR para condenar Bolsonaro. Mais uma vez, não é pedido de prisão, gente, é pedido de condenação. Tá bem? Pedido de condenação. Se você entrar numa live ou um vídeo, alguém estiver falando assim, PGR pediu prisão do Bolsonaro, não. Pediu a condenação. Se condenar, aí a PGR falar, então vamos prender. Aí prendem. Tá bem? É aqui. Ok? Então vamos lá. Jornalistas destacaram a gravidade das acusações contra o ex-presidente. O mundo está de olho. Bolsonaro nega que deixará o país e trabalha com hipótese de ser preso. É o que diz aqui o portal Metrópolis. PGR pediu nesta segunda-feira a condenação, não a prisão, entenda. Tá bem? Por suposta trama golpista. Vamos para frente. Só vão saber no último dia, diz Bolsonaro, sobre apoio em 26. Ex-presidente está inelegível, mas reforça que será candidato. Evita citar quem poderia apoiar caso não esteja na disputa. Gente, eu já falei. O Lula, depois de 120 dias preso, ele colocou o nome dele como candidato. Eu acho que o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa, mesmo se estiver preso, Bolsonaro vai falar, eu sou candidato. PL lança ele, deixa o mundo reagir, deixa ver o que o Trump vai fazer, o que a lei vai fazer, e acabou. Se ele tiver que disputar a eleição preso, que dispute. Certo? Então fica aí, babacão. O Bolsonaro tem que falar logo quem ele vai apoiar. Pra quê? Pra pegar e usar o capital político dele e entregar na mão de um candidato do Centrão, no candidato do Gilmar, do Gilmar, do Alexandre? Certíssimo, Bolsonaro. Até o final. Sou eu. Não sou eu, então é a Michele. Não sou eu, então é o Eduardo. Não sou eu, é o Flávio, é o fulano, é o ciclano. E nós vamos juntos com o Bolsonaro. Para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e levar para frente todo o nosso conteúdo. A Câmara dos Deputados acabou de aprovar o afastamento do cargo de Janones por 3 meses. Segundo ele, foi até aparpado no piruzinho. O que aconteceu? Ele estava lá na Câmara, enquanto o Nicolas estava discursando, defendendo o Bolsonaro, o Janones ficou falando merda pra caramba. Bastante merda. E o que deu? Deu ruim. Deu ruim pro Janones. Ficou caçando confusão, ficou enchendo o saco. E o que aconteceu? Deu bastante ruim pro Janones. Confusão, encheção de saco. Deu ruim pro Janones. Beleza? Para você que está ligado aqui comigo... Às vezes o trabalho pode ficar extremamente complicado. Obrigado pelo carinho, obrigado. Que você... Calma, pela sua audiência, sempre aqui comigo, nos acompanhando, tá bem? 11 952 75 3898 para você ajudar o Abordo Notícias, para você salvar o nosso programa com o Pix de qualquer valor aqui no Abordo Notícias. 11 952 75
3898. Colabora com o nosso programa, ajuda aqui o Abordo Notícias, minha gente. Dá essa força aqui pro nosso canal.